Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa Casa Espírita Entidade Assistencial Vandir Dias. Meu nome é Rafael Afonso, sou colaborador da casa e hoje vamos juntos, com o auxílio da espiritualidade, dos nossos mentores, estudar um pouco mais sobre o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. André Luiz que ditou esse livro para Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, dois grandes médiuns que trouxeram essa mensagem para nós, onde André Luiz trabalhou duro para mostrar para nós os dois pilares, a ciência e a espiritualidade, os dois pilares caminhando juntos, como é descrito para nós no Evangelho de Allan Kardec, que Allan Kardec trouxe para nós, segundo o Espiritismo. Então, é um livro muito interessante, muito denso. O capítulo 11 é um capítulo que vai mostrar também como a construção do corpo, do perispírito, como ele acontece em mais detalhes. Então, eu convido a todos a participarem comigo, sigam nos seus livros ou sigam aqui no canal. Aproveito também para pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, apertem o sininho, tem um sininho aí embaixo, embaixo do vídeo, para que vocês sejam sempre notificados a cada novo vídeo que aconteça, a cada novo estudo que nós colocamos aqui, Eu sempre vão acompanhando a gente, então se inscrevam, Se gostaram do vídeo, dê um like aí, deixa o sininho ligado, e assim vocês vão sempre nos acompanhando, a gente vai sempre mantendo o nosso estudo sempre juntos, Apesar da distância física, por causa da pandemia nesse momento, mas a gente está sempre juntos, tá bom? Então, para que comecemos aí nosso estudo com o auxílio correto, da espiritualidade, vamos, nesse momento, fazer uma prece, Uma prece para que a gente consiga acalmar nosso coração, pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o seu amor, sua benevolência, que possa enviar os mentores da nossa casa, os mentores que conduzem esse estudo, para que eles possam guiar nossas palavras, que eles possam esclarecer os pontos corretamente, pois o nosso grande objetivo no dia de hoje, esse estudo, é que possamos aprender, que possamos nos modificar, que possamos nos transformar, nos tornando seres humanos melhores. Agradecemos muito a oportunidade de nessa encarnação temos conhecido essa doutrina, temos acesso a essas informações. Aqui os mentores tão iluminados, tão maravilhosos trazem para nós, E agradecemos também a nossa casa, onde os mentores trabalham, onde várias pessoas são atendidas, que a nossa casa sempre esteja aberta, sempre esteja na caridade, com a fé, com a oração, sempre buscando a reforma íntima e sempre buscando a nossa transformação para melhor. Pedimos ainda ao final, antes de iniciarmos nosso estudo, que a linha de médicos, dos doutores André Luiz, doutor Bezerra de Menezes, que esses médicos do astral possam acompanhar todos os médicos, batalhadores, os enfermeiros, os que trabalham na área de saúde, todos os pacientes, todos aqueles que estão passando por um momento difícil hoje devido a essa pandemia, que eles tragam conforto, tragam alívio, tragam tudo aquilo que eles necessitam, que ao final de tudo isso possamos sair melhorados, possamos sair melhores, Chico Xavier disse que tudo passa, E esse momento vai passar e que nós possamos aprender com ele. Mais uma vez pedimos aos nossos mentores que nos organizem nossas ideias, organizem nosso pensamento, organizem nosso estudo, que possamos seguir em frente, que assim seja. Muito bem. Vamos seguir aqui, e eu sempre trago para vocês a cada vídeo, o nosso exemplo do processo de evolução em dois mundos, para que todo mundo sempre relembre um conceito complexo, Vou passar rapidamente. Todos nós fomos criados, como está escrito na Bíblia, como Jesus trouxe no Velho Testamento, somos criados simples e ignorantes. Então, o que o Espiritismo traz para nós é que nós somos criados como princípios inteligentes, ou nesse planeta Terra, ou em qualquer outro planeta. Se a gente acha que veio de Capela, ou a gente acha que veio de Órion, exilado,
nós também fomos princípios inteligentes lá, e esse processo se aplica a todos os planetas, onde tem essa matéria densa. De que forma? Como princípio inteligente, eu preciso experienciar a carne para evoluir. Essa é a fórmula para isso. É a fórmula que Deus montou para todo esse processo. Para que eu possa experienciar a carne, para que eu possa viver no mundo material, eu preciso de um corpo, que é essa linha azul de baixo, né? Então, se eu preciso de um corpo, para que eu possa ter um corpo, eu preciso de um perispírito, porque o perispírito é a forma do corpo. Imagina aqui um bolo, né? Para que eu possa fazer um bolo, para que ele saia redondo, para que ele saia retangular, para que ele saia de qualquer formato, eu preciso de uma forma, para que eu possa acomodar aquele material orgânico, para que ele saia naquele formato. Então, sem o perispírito, não tem o corpo físico. Sem o corpo físico, não tem a experiência na Terra e não tem a evolução. Então, a evolução ocorre nos dois mundos. Primeiro, ela ocorre no mundo espiritual, onde o espírito quer a mudança, ele está pronto para a mudança, ele já adquiriu o conhecimento tal para isso, ele recebe um perispírito e, nesse caso, exemplificando aqui, começamos no mundo unicelular, onde passamos por amebas, por vírus, bactérias, fomos ganhando novos a cada mudança de perispírito e ganhamos um novo corpo físico, experienciamos isso muito rudimentar, né? Porque a gente sabe que o unicelular é muito rudimentar, não tem exatamente o cérebro, o pensamento, nada disso, né? É simplesmente instinto. Aí, com a passada da evolução, como o espírito precisava crescer, ele buscava uma evolução, o espírito buscando a evolução, ele precisa de uma nova ferramenta. Para a nova ferramenta acontecer, é necessário um novo perispírito. E aí foi criado um novo reino, o reino vegetal. E aí começamos a experienciar com novos perispíritos. Tivemos outros corpos de carne, como algas, plantas terrestres, árvores, até chegarmos no reino animal. Isso, estou falando de 5 bilhões de anos atrás, quando começou a evolução. 2 bilhões de anos atrás foi mais ou menos o reino vegetal. Há mais ou menos 800 milhões de anos atrás aconteceu o reino animal, onde o espírito, pronto para o reino animal, conseguiu uma modificação no perispírito, e com a modificação no perispírito começamos a encarnar como insetos, depois mais mudanças como peixes, mais mudanças no perispírito como anfíbios, e mais mudanças, passamos anfíbios, répteis, mamíferos, e estamos aqui hoje como Homo sapiens. Hoje nós somos com essa ferramenta aqui, né? Ganhamos essa ferramenta. Temos o perispírito, para que possa ter esse braço, para que possa ter a perna, para que possa ter esse formato, cada um com o seu perispírito, cada um com o seu formato, com o seu nível de evolução. Esse nível de evolução é adquirido por nós, pelas nossas experiências. O André Luiz vem muito no detalhe disso, né, nesse livro, por isso que é muito importante a gente entender que tudo que nós temos hoje, os controles que nós temos, podemos ser humanos hoje, porque nós passamos por muita coisa já e já aprendemos pelo menos a controlar as células, controlar os órgãos, e no próximo slide eu já vou relembrar vocês disso. Estamos em Homo sapiens e o André Luiz deixa em aberto, porque como a evolução do planeta, né, o Homo sapiens surgiu há mais ou menos 300 mil anos atrás, como a evolução do planeta vai continuar, muito provavelmente teremos mais mudanças e teremos novos corpos, né? Tanto no reino animal, no reino vegetal, como para nós também, como somos do reino animal também, pode ser que tenha um ser melhor, com uma capacidade maior cerebral, com uma capacidade de fazer mais, fazer melhor, né? Essa é uma tendência evolutiva. E o André Luiz traz para nós que isso nunca foi por acaso. Sempre houveram os construtores, ou ele chama de construtores, ou engenheiros, ou arquitetos do astral, e todos esses gênios, né, ele usa todos esses adjetivos para eles, que conduziram o nosso formato até aqui, e vamos explicar hoje, quando chegamos aqui, o que mais a gente ganhou, né, no capítulo 11, nós vamos entrar nesse detalhe, tá bom? E aí, como a gente chegou ao Homo sapiens, nós espíritos, conseguimos controlar o corpo físico de uma maneira mais complexa. Nós somos o ser mais complexo desse planeta. E como controlamos isso? O nosso espírito ele tem um corpo mental, né? Ele cria esse corpo mental que é conectado ao perispírito. E essas conexões são por pontos, e esses pontos ele chama de pontos vitais, né? Também conhecido comumente por chakras. Aqui no Brasil a gente conhece muito essa história de chakra, né? Mas o André Luiz explora também o centro coronário, o centro cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Então ele traz para nós isso aqui, e são esses pontos vitais, né, que estão situados no nosso corpo, que controlam as células. As células, elas vão, para cada célula que eu tenha no corpo físico, eu tenho um monoperispírito igual.
E essas células, elas têm uma função, né? Lembrando que nós nascemos de espermatozoide e óvulo, né? São só 2 células. Como geramos diversas células, nossos olhos são células, cabelo, célula, nossa mão, nossas articulações são tudo células diferentes. Como elas são diferentes? A ciência consegue explicar pelo nosso DNA, consegue explicar, e o André Luiz traz para nós que o DNA é uma composição de uma história de múltiplas encarnações, onde nós aprendemos a controlar essas células, a funcionarem dessa forma pelo nosso espírito. Nós espíritos, e a gente encarnado nem sabe, controlamos as células para que essas células dessa região, essa célula do cardíaco, que tem um coração, tem um pulmão, tem os ossos aqui da frente, aqui na laringe tem outras células, no rosto tem outras células. Então, os nossos pontos vitais controlam e fazem com que elas sejam automáticas em muitas funções. Elas se reproduzem, elas se alimentam, a gente troca de pele, o cabelo cai e nasce outro, a gente consegue trocar e essas células vão funcionando sem que a nossa vontade consciente faça com que ela siga. Então a gente consegue fazer tudo automaticamente, ele chama de automatismo das células. Isso explica muita coisa do nosso corpo humano, explica porque nós estamos aqui, e é o gancho para a gente entrar agora no capítulo 11, tá? Para vocês terem esse rápido recapitulação para a gente entender, porque aí a gente entende que a nossa evolução, falamos na parte 1, né? Temos o vídeo no nosso canal, peço que vocês dêem uma assistida quando vocês puderem, tá muito legal, falando da evolução morfológica e moral, como a gente chegou aqui, o André Luiz está chegando nesse capítulo 11 no livro, a como somos homens, homo sapiens, como chegamos até aqui. Passamos por diversas encarnações, diversas experiências e chegamos aqui. Nós que chegamos, a gente conseguiu ter um pensamento complexo, um cérebro bem desenvolvido, né? No capítulo 10 a gente fala do cérebro, né? No capítulo 9, um pouquinho antes da criação do cérebro, então é bem conectado isso. Somos o que somos porque temos esse cérebro. E por que chegamos a esse cérebro? Porque nosso espírito consegue, ele precisa de uma ferramenta boa. Imagina o seguinte, eu estou trabalhando, eu tiro fotos, tá? Então eu preciso de uma máquina fotográfica ou de um bom celular para tirar fotos. Então se eu não tenho um celular legal para tirar fotos, as fotos que eu tiro a um certo nível, eu preciso expandir, eu estou pronto para tirar fotos melhores, eu preciso de uma câmera melhor. Eu preciso de um celular melhor, uma câmera melhor, então eu preciso de uma ferramenta nova, porque eu já adquiri aquele conhecimento e a minha limitação começou a ser a ferramenta. Então eu tenho uma ferramenta, então vamos pensar assim, quando eu era um cachorro, ou quando eu era um cavalo, que nós passamos por essas encarnações, nós viemos crescendo nisso, eu cheguei a um momento que eu já expandi, eu já estava pronto para ter uma outra ferramenta, como cachorro, como cavalo, eu já não ia ganhar mais conhecimento, eu já tinha aprendido tudo. Então chegou a hora de ganhar uma ferramenta nova, eu comecei partimos, né? Toda a humanidade, não foi só um só que partiu, mas vários foram partindo, para que conseguíssemos criar o primeiro homem, né, que lá no Neandertal, vamos falar do princípio atrás, André Luiz aborda isso também no livro, e nós fomos evoluindo daí para frente com ferramentas, então eu preciso de uma ferramenta nova. Então essa evolução morfológica é a criação dessa ferramenta corpo humano, que nós utilizamos, nós espíritos utilizamos para o nosso crescimento, para que nós possamos aplicar e viver nosso dia a dia, tá? Passando por esse ponto rapidamente, falamos da noção do direito. Então, quando chegamos ao Homo sapiens, a gente aprendeu a responsabilidade, o pensamento complexo, a linguagem, tudo veio junto, né? Na verdade, a linguagem chegando a linguagem, já conseguimos conectar as ideias, conectando as ideias, a gente teve a noção do direito, qual é a noção do direito? Se eu fizer um mal para alguém pode fazer um mal para mim. Se eu não cuidar da minha família, eu vou perder a minha família. A gente começa a ter noção de tudo que a gente faz, imagina lá, ainda bem, tentar pensar como era o homem da caverna, que ainda era muito animalizado, né? Mas ele já começou a ter noção, eu perdi, o que eu fiz, como eu vou fazer, como posso fazer melhor, ele começou a ter noção, a noção dos direitos e deveres dele, e a consciência despertou por isso, certo? Então isso está no capítulo 11, a primeira parte, e aí encerramos aqui, onde o André Luiz compara que não importa qual que seja, se nós somos humanos ou se nós somos um inseto, nós temos muito de parecido, né, na nossa construção morfológica,
né, apesar, obviamente, respeitando o tamanho, respeitando a complexidade, mas nós passamos por fases muito parecidas. E hoje vamos entrar cada vez mais a fundo na metamorfose do inseto, para entender essa fase do inseto, que é uma fase que ele vai trazer para a nossa histogênese espiritual. Aqui ele vai falar um pouco da histogênese, né, do espírito, da carne, é um conceito muito legal. Então vamos juntos aí para a gente entrar cada vez mais a fundo, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a metamorfose do inseto. Então nós estamos aí, lembrando, capítulo 11, quem quer seguir no livro, tá? Pode dar uma pausa no vídeo, pegar o livro, chegar no capítulo 11. Aqui está um resumo para que a gente possa ser mais ágil. O processo é bem denso, né? No livro é muito mais denso. Vou tentar transmitir para vocês tudo aqui, mas quem quiser um pouco mais de detalhes, pode seguir no livro também. Então pode dar um pause, pega o livro, depois dá um play novamente e continua com a gente, tá bom? Então vamos lá. A larva dos insetos de transformação completa, experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, ficando no casulo em que repousa durante certo tempo fixado em alguns dias até meses. Então imagina aqui, no capítulo 11, onde a gente terminou, uma larva de inseto, né, uma lagarta, né, ela cresce até virar lagarta, e naquele momento que ela vai virar uma borboleta, ela vai se fixar ali e fica um período enorme se transformando, sem alimento externo. Só que ela se transforma, esse é o ponto que ele quer trazer aqui, que a André quer trazer aqui. Ela se transforma, ela começa a fazer o que é chamado de histólise. Isso aqui é muito interessante. Olha, ela se formou lagarta, tem um corpo físico de lagarta, e eu imagino que é um espírito, tá? Como nós, só que no processo evolutivo ele está lá atrás ainda, ele vai chegar um dia até onde o nosso conhecimento está hoje, tá? Mas é um espírito que criou um corpo físico, está ali, e ele começa a histólise. O que é uma histólise? É a dissolução ou decomposição de tecidos orgânicos. Então, naquele momento, a lagarta ela começa a se transformar, ela começa a desmanchar, a decompor o que ela tem de corpo físico para criar um novo. Então ela começa a histólise pela ação de fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, aparelho digestivo. O André Luiz, como médico, ele vai nos detalhes, né, de palavras, no tubo de Malfide, com reduzida atuação no sistema nervoso e circulatório. Então, imagine que a lagarta começou a dissolver, começou a decompor, a desmontar. Ela está desmontando o que ela tinha acumulado para remontar num outro formato, no formato de borboleta, pela histogênese. Isso se chama histogênese. É a formação e desenvolvimento dos diferentes tecidos de um organismo a partir de células indiferenciadas. Então, na ciência, chama-se histogênese. Então, ele desmanchou o que ela tinha de corpo físico até certo ponto e utilizou aquele material, que é o remanescente dos músculos, certo? De que eles são próprias, se convertem, ao obedecessem um processo involutivo, as células embrionárias, elas estão decompondo, com um número exclusivo que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos típicos. Então, olha que interessante. No casulo, ela dissolve parte do corpo físico dela. Dissolvendo parte do corpo físico dela, ela começa a ter material para montar outro corpo físico, que é a metamorfose da lagarta para a borboleta, tá? Somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, um ser integralmente renovado sai do casulo. Então, a gente vê que não recebeu nada de fora. Como é um casulo fechado, da lagarta para a borboleta, é todo o material que a própria lagarta já tinha. Ela não recebeu, ela não está se alimentando, ela está recebendo tudo que ela tem para se transformar em borboleta, ela carrega com ela no corpo físico dela. Esse é o ponto que o André Luiz quer trazer para a gente, tá? Para vocês fixarem, para a gente continuar a próxima parte do capítulo. Revelando-se com todos os sistemas orgânicos transformados. Então, de lagarta virou uma borboleta, elas são bem diferentes. Eu não coloquei a foto da lagarta aqui, né? Deixei só a foto da borboleta, mas elas são seres, apesar do mesmo espírito, são seres de formatos bem diferentes.
Então, entretanto, embora modificado, como eu acabei de falar, né, este ser é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos 3 aspectos de larva, quando era lagarta, ninfa, inseto, né, quando começou, né, a fazer o casulo, e agora um inseto adulto como borboleta. Tá ok? Então, veja que interessante esse processo. Esse processo ocorre no corpo físico, é diferente de nós, humanos, né? Nós não passamos por esse tipo de metamorfose de dissolver certas, se transformar totalmente o corpo físico, mas o André Luiz quer colocar esse conceito para explicar os próximos, porque isso existe na natureza, e o André Luiz quer explicar um pouco mais o que acontece para nós na histogênese espiritual, que é o próximo passo, tá? Vamos lá. O que ele está chamando de histogênese espiritual? Assim também, a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea, seguido pelo esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude ou da caquexia por intervenção da enfermidade. Então, o que o André Luiz está dizendo nessa frase? Eu vou tentar colocar em outras palavras. Como a gente aprendeu na escola, né? O ser humano nasce, cresce, evolui e chega por último, ele morre. Ele está colocando dessa forma aí que nós alcançamos a madureza, a gente cresceu, aí seguindo pelo esgotamento da força vital no curso da vida, a gente está amadurecendo, e a senectude ou a caquexia é o momento da morte. Tá? Nesse período característico da caducidade celular ou da moléstia irreversível, né? A gente está começando a ficar muito com a idade avançada, o corpo físico já não está mais bom, já não consegue mais renovar suas energias, né? Ou uma moléstia, que ele fala, alguma doença que a gente não consegue se curar, começa a declinar as atividades fisiológicas do corpo, né? Que é o preparo para o desencarne. Ele fala que a inércia substitui os movimentos, é o momento do desencarne. Então ele começou a explicar a histogênese espiritual. Então nós nascemos, crescemos, evoluímos e morremos, como a gente vê isso na escola. Chega o momento que isso aconteceu, nós morremos. Então, quando a gente está nesse processo de desencarne, a gente começa a se proteger, então, no repouso horizontal, quase sempre me preparando para o trabalho liberatório da espiritualidade. Então, a espiritualidade vai começar a liberar o nosso espírito do corpo físico. É um processo que é lento e ele vai trabalhar esse processo, tá? Aqui com a gente. Chega assim que se mobiliza na cadaverização. Então, chega um momento que realmente acabou o desencarne, o corpo físico já não funciona mais. Envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos. Olha que interessante. Ah, Rafael, então quando eu desencarno eu já vou embora direto? Não necessariamente. Porque a gente começa assim, a gente tem ainda fios dos nossos próprios pensamentos, como se fosse um casulo igual da borboleta, onde o nosso espírito ali está presente junto no corpo e a gente fica ainda preso com essas forças mentais, que foi tecido, esse casulo de forma espiritual, foi tecido com as nossas próprias ideias, reflexas, dominantes ou secreções da nossa própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Tá? Por que o André Luiz está trazendo isso para nós? Porque quanto mais apegado à matéria nós formos, quanto mais que são os nossos pensamentos, né? A forma como a gente acredita, a forma como a gente quer ficar. Eu preciso desse corpo físico, eu preciso, ou a gente é apegado ao dinheiro, ou a gente é apegado à vida, ou a gente é apegado. Quanto mais for, a gente cria esses casulos igual a da borboleta e fica ali, preso. Um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios, dependendo dos nossos pensamentos. Então, é muito importante, né? É um tema muito complexo falar isso, também não é o escopo desse capítulo, mas o preparo para o desencarne, existem palestras e livros falando disso, né? Esse preparo para o desencarne é importante para que possamos, assim que esse momento chegar, e ele vai chegar, quizás aconteça quando estivermos prontos e tudo resolvido, né? A gente precisa entender que na vida uma hora ela vai terminar. Quando a gente terminar, a gente não ficar presa nesse casulo, né? Mas faz parte do processo, dependendo dos nossos pensamentos, para a gente refletir, tá? Que a gente pense como a gente vai estar nessa hora, tá?
E aí André Luiz traz para nós aqui, no ciclo de cadaverização da forma somática, que aí é o corpo físico, tá? Quando o corpo físico começou a decompor. Sobre o governo dinâmico de seu corpo espiritual, então sobre o nosso perispírito, certo? Então o nosso perispírito está governando esse processo de cadaverização. Não é algo que acontece sozinho. Nosso perispírito está ali. Ele padece extremas alterações que correspondendo à histólise das células físicas. Por isso que você falou, por isso que o André Luiz trouxe da borboleta, Rafael, para a gente entender isso. Porque a histólise, que é desmontar essas células físicas, acontece no corpo quando está em cadaverização, processo. Começar a desmontar o que está montado. E ao mesmo tempo que isso acontece, ele elabora novos órgãos no corpo espiritual. Então, quando vai dissolvendo o corpo físico, o corpo espiritual vai se construindo, o que ele chama aqui de histogênese espiritual. Nossa, mas como assim está desmontando o corpo físico dessa vida e já está construindo o corpo físico da outra vida? É isso mesmo. Se a gente abusou nessa vida do álcool, ou de vícios, ou de drogas, ou tudo de mal que a gente fez vai marcando no nosso perispírito. Ele explica muito bem isso. Além desse livro, também tem um livro Ação e Reação, do André Luiz, onde recebemos marcas de tudo que fazemos no nosso perispírito, com base nos nossos pensamentos, com base em todo esse processo, vai se desmontando o corpo físico e vai se montando um novo corpo espiritual, carregando o que temos de bom e também o que temos de ruim para a próxima vida. Para que nós, na próxima vida, tenhamos o famoso reajuste. O que desajustamos nessa vida, ou em vidas passadas, a gente vem, desajustou na vida passada, reajusta nessa, consegui sair, consegui largar o cigarro, consegui largar a bebida, aquele vício, não conseguiu, vai carregar ainda mais, infelizmente, alguns problemas para a próxima vida, e assim a gente vai fazendo a nossa histogênese espiritual. Então, quando, de novo, o corpo físico está em decomposição, nós já estamos construindo um novo perispírito. Aproveitando os elementos vivos, que têm as marcas neles, né, desagregados do tecido citoplasmático, entregues ao desequilíbrio e à decomposição. Então, tudo que nós fizemos aqui fica marcado no corpo físico e marcado no corpo físico, depois vai para o corpo espiritual. É assim que funciona a transmissão do que fizemos de mal nesse corpo para a próxima vida. Tá? Muito bem. E a continuação da histogênese espiritual, no ciclo da cadaverização, da forma somática, sob o governo dinâmico do seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, correspondendo à histólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual. É o que eu estava explicando, né? Vai desmanchando o corpo físico, o nosso espírito vai saindo, mas ele fica ali, ainda recebendo no nosso corpo, no perispírito, que é o corpo espiritual, fica recebendo ali todas as marcas, as impressões que essa experiência dessa ferramenta que eu estou usando agora, no momento do meu desencarne, todas as marcas que eu causei nela, boas e ruins, vão ser levadas para o meu corpo espiritual, para o meu perispírito, que será utilizado na próxima vida. Porque sem ele eu não vou ter a próxima vida. Não preciso dele, tá? A gente precisa do nosso perispírito, sempre muito importante, tá? A gente vai levá-lo com a gente quando a gente desencarnar. E vai levar todas essas marcas. Histogênese espiritual aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica, entregue ao desequilíbrio e à decomposição. Ok? A histólise, ou processo destrutivo na desencarnação, resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico, que é alentado em níveis de degenerescência, isso mesmo, opera a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e dos aparelhos de nutrição, com escassa influência nos sistemas nervoso e circulatório. Então, de novo, ele está indo bem no detalhe da transferência, né? Quando vai desmontando o corpo físico, vai indo para o corpo espiritual, né? E onde mais afeta, né?
a transmissão dessa base, dessa carga que nós temos, essa herança nossa de coisas boas e ruins que fizemos nessa vida. Então, pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendessem a processo involutivo à condição de células embrionárias multiformes, que se dividem através da cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, seguido o tipo imposto pela mente. Então, de novo, nossos pensamentos, eles vão fazer com que a gente forme esse casulo. Esse casulo, tudo vai ser transferido de bom de ruim do nosso corpo físico para o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual ele vai ser transformado ali para que ele possa ser... Ele não vai estar ligado mais ao corpo físico, né? Então ele sofre uma involução, mas é plasmado nele tudo que foi imposto pela nossa mente, a nossa forma de pensar, que gerou danos no corpo físico e foi carregado no corpo espiritual. Danos ou coisas boas também, tá? Que sejam sempre mais coisas boas do que ruins. Vamos seguir em frente aqui. Então, falando um pouco agora da desencarnação do espírito, tá? Quando realmente há a separação completa e a gente consegue seguir e para o plano espiritual. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia. Então, realmente, depois que todas essas impressões são transferidas do corpo físico para o corpo espiritual, quando, lembrando, né, corpo físico aqui, nossa carne, né, corpo espiritual é o perispírito, né, quando tudo isso é plasmado, é transferido. Quando tudo isso termina, que isso pode, dependendo da nossa forma de pensamento, pode durar bastante, até decênios, né, como o André Luiz comentou. Depois que tudo isso acontece, aí sim, aí o nosso espírito consegue se desvencilhar da carne. Contudo, muitas vezes intimamente aprisionado ao casulo dos seus pensamentos dominantes, né? Então, cuidado com essa parte que ele chama a nossa atenção para a gente refletir. A gente está aprisionado nesse casulo. Quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito, passa a revelar-se um novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua. Tá? Então, a gente, mesmo no mundo espiritual, quando a gente está desencarnado, nós apresentamos relatos, né? Que uns apresentam mais brilho, outros não são mais opacos. Nós temos pesos específicos, né? É da nossa vibração, que aí, quando a Luiz está trazendo para nós, que a gente às vezes não trabalhou, né? Às vezes não trabalhou para renovar, né? Não mudar as ideias, mudar os pensamentos, acabamos apresentando algumas diferenças Existem diferenças no mundo espiritual para cada espírito que trabalhou ou não trabalhou, mais evoluído ou menos evoluído. Tá? Dispõe de novos elementos com que atender a própria alimentação, equivalentes a trompas fluídico-magnéticas de sucção. Então agora já não é mais a boca, né? A gente não tem mais o corpo físico. Né? São novos elementos que foram costurados ali nesse processo de histogênese espiritual, criados, né? Não é matéria como a nós, né? Mas foram construídos ali no processo da histogênese espiritual, quando soltou, ele precisa de como se fosse trompas, como alguma coisa que você possa ter a sucção para que o alimento entre dentro da forma espiritual que a gente tem. Salienta-se algo semelhante a trompas ou antenas de matéria sutil, né? Imagina que tem trompas ou antenas, né, para cima, que estão patentes nas criaturas encarnadas, né? E a gente encarnado a gente não vê, mas nós temos já, né, essas antenas como encarnadas, como que se expressam na aura, né? Como nós encarnados nós temos a aura, temos aqui essas antenas, né? Que interessante, ele está trazendo para nós detalhes de como o espírito vê, como um espírito que está na erraticidade vê um espírito encarnado. Na matéria ainda tem essa aí, né? Essas trompas que se expressam na aura, como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-lhe as radiações específicas. Trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos para com os outros. Então, a nossa conexão de pensamento sai dessas antenas aí, né? Onde nós pensamos, transmitimos e nós interagimos com os outros, né? Nós temos e com o mundo espiritual, né?
Isso acontece aí quando há o desencarne, é só por essas antenas que isso acontece, não tem mais esse aparelho matéria, né? Então é só por pensamento, tá bom? E contigo já vamos entrar aqui na continuação da existência, né? Então a gente já sabe que houve o desencarne, tudo que tinha de bom e de ruim no corpo físico foi plasmado no corpo perispírito. Do perispírito, uma vez que terminou essa histogênese, que ele chama porque não tem outra palavra, né? Realmente acontece o desencarne, aí realmente estamos livres, desapegados desse corpo físico, né? Mas o perispírito já não é o mesmo, exatamente igual que a gente tem o corpo físico, ele tem algumas mudanças, né? Para a gente poder se alimentar, para a gente poder viver no mundo espiritual, tá? E ele aqui reforça a continuação da existência, ela está metamorfoseada, certo? Pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua. Ela está um pouco transformada no nosso corpo físico, a forma como a gente está, mas a nossa personalidade continua, ainda somos nós mesmos. Nada mudou. A partir do momento que nós desencarnamos, não vamos virar santo, não vamos virar anjo, continuamos nós mesmos. Assim, a pessoa que nós somos hoje, ou a pessoa que nós seremos quando desencarnarmos, é a que vai continuar a existência. Não vai ter mudança nenhuma. Não vai abrir uma caixinha e falar assim, surpresa, eu sou um anjo. Nós somos o que somos. E assim que isso acontecer, a personalidade continua. O estágio educativo que se iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal dessa última, que ele passou, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Perceberemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na Terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico. Lembra que eu falei? Tudo que nós fizemos no corpo físico, de bom ou de ruim, reflete no nosso perispírito, fica lá marcado. E no momento que nós desencarnamos, tudo isso é plasmado, né? No corpo físico é plasmado no perispírito. E uma vez plasmado, nós vamos levar com a gente isso. Vai estar escrito no nosso corpo, vai estar escrito em nós, como marcas. E isso a gente vai levar para lá para que a gente possa trabalhar. Para que a gente possa evoluir e esses desajustes, caso tenham desajustes, a gente possa ter a chance de reajustar numa próxima encarnação. Tá? Então, pelo desdobramento do aprendizado, com que se entesoura as experiências necessárias, a sublime ascensão a que se destina é que algum dia estamos numa caminhada, né, uma caminhada longa, e que essa ascensão até o Pai, até que possamos ser espíritos mais felizes, espíritos mais puros, que ela continue e que nós tenhamos sempre a chance de, pelo menos nessa vida, né, começar a errar menos, né, para que tenhamos menos marcas em nosso perispírito para carregar, menos desajustes, para que a gente tenha que reajustar lá na frente, né? Então que a gente reflita nas nossas ações, reflita nos nossos pensamentos, que a gente reflita nos nossos atos, para que, enfim, nesse processo todo de encarne e desencarne, como a André Luiz trouxe para nós, que saímos pelo menos, imagina se nós não tivermos mais nenhum desajuste, que não esteja gerando mais nada nessa vida para a próxima, já vai ser um lucro, porque eu ainda tenho o passado, né? Para a gente poder, nós todos temos o passado para a gente poder reajustar. Tem bastante coisa provavelmente para reajustar. Né? Muito bem, meus amigos. Muito obrigado, né, pela paciência de vocês. Esse estudo é um estudo bem complexo, né? E espero que tenha ajudado bastante vocês aí. Vamos fazer uma prece para o nosso encerramento, para o nosso encerramento, para agradecer, né, nesse momento, todos os mentores da nossa casa espírita, todos aqueles que vieram esclarecer detalhes para nós, detalhes que podem nos auxiliar na nossa vida, para que sejamos pessoas melhores, para refletirmos, né, sobre nossas ações, para refletirmos sobre esse momento que estamos vivendo de pandemia, para que possamos entender tudo que nós estamos aqui acertando, reajustando. Deus é bom, Deus é misericordioso,
Deus é maravilhoso e permite que nós tenhamos a chance de reajustar equívocos que fizemos. Então vamos agradecer a Ele, vamos trabalhar fortemente com a ajuda dos nossos mentores da casa, dos nossos anjos da guarda, para que evitemos errar, evitemos esses equívocos nessa vida, busquemos ser um homem novo, sempre orientados pelo Evangelho, sempre orientados pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse homem novo possa conquistar coisas ainda maiores, ter chances de menos reajustes, né? É importante que a gente comece a pensar em como fazer melhor, sempre melhor. Nós temos capacidade para isso, nós temos todo o apoio de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos mentores da nossa casa, enfim, que possamos sempre trabalhar esses conceitos dentro de nós, refletirmos para melhorar. Agradecemos uma vez mais toda a ajuda e auxílio desses nossos mentores no nosso estudo. Agradeço vocês todos, irmãos, e até a próxima semana com mais um estudo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.